Aquele que começou a boa obra é fiel para completar em nossa vida. Hoje eu quero falar sobre o tema a sabedoria eficaz. Se você prestar atenção nessa palavra, pode ser que a sua vida mude em várias situações. Prestar atenção é, acima de tudo, repreender o pensamento que foge. Porque nós temos uma facilidade de, no momento em que está sendo ministrada uma palavra, o nosso pensamento fugir por algum motivo. Pensar em alguma coisa lá de fora, pensar em alguma situação que você precisa resolver, pensar em outras coisas relacionadas ao teu entretenimento e diversão, pós-culto, pensar no almoço. E por que que isso muitas vezes precisa ser repreendido? Porque a palavra é que te alimenta. O louvor é maravilhoso? Sim. A oração pode muito em seus efeitos? Sim. Mas o que alimenta uma pessoa espiritualmente para ela não morrer é a palavra. Sem a palavra, não há vida. Tem gente que diz assim: eu gostaria tanto que Deus falasse comigo. Eu vejo as pessoas dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, mas Deus nunca falou comigo. Então você não entendeu o que é a Bíblia. Porque a Bíblia nada mais é do que a voz de Deus. Por isso a Bíblia diz, examinai as Escrituras e cuidais ter nela, Escritura, a vida eterna. Por quê? Porque é a palavra que te move. Isso também é sabedoria. Eu coloquei a sabedoria eficaz, porque essa palavra eficaz tem tudo a ver com o que está acontecendo. Não o que esteve acontecendo. Não vamos falar de passado relacionado à tua vida. Vamos lembrar um personagem, sim. E o eficaz é algo que você dispõe-se a fazer, à medida que você escuta, guarda, aprende e põe em prática. Escuta, guarda, aprende e põe em prática. Porque esta é as colunas de sustentação da sua vida. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurados que ouvem. A Bíblia também diz, feliz é o que guarda. Nós temos que continuar aprendendo. Porque ninguém se levanta para ensinar, se não se sentar para aprender. E por último, a vivência do aprendizado. Porque sem a vivência, nós não pregamos a palavra, a não ser com a boca. E muitas pessoas pregam a palavra com a boca, obviamente falando em alguns momentos da sua vida, mas a sua vida não condiz com aquilo que a gente está falando. Então, a vivência também é muito importante. Já visto que tem pessoas que levam tão a sério a vivência da palavra, que elas não precisam nem falar. As pessoas olham e falam, poxa, eu queria ser como ele. Eu queria ser como ela. Como é que você consegue? Apesar dos problemas que você tem, ainda você glorifica a Deus. Como é que ela consegue? Como é que ele consegue? Apesar de todas as dificuldades, ele é fiel. Ele vai na igreja, ele entrega um dízimo, ele dá uma oferta, ele atende uma pessoa, ele tem paciência. São os frutos da vivência do aprendizado. Então, muito mais viver do que aprendeu, do que falar o que se escutou, se aprendeu, mas não se vive. Você entendeu isso? Quem entendeu, dá glória a Deus. Você já ouviu com certeza, eu vou ler junto com você, aliás, meu filho que está lá junto com o Isaac, não é 1 Crônicas, é 2 Crônicas, eu acho que eu escrevi errado no papel aí. Você já escutou, e já leu, e já viu pastores pregando, sobre a história de Salomão, que ele teve uma oportunidade rara, depois de ter oferecido um holocausto ao Senhor, de durante a noite, ouvir do Senhor a pergunta, peço o que você quiser, e eu te darei. Vocês já ouviram essa palavra? Para quem não ouviu, vamos acompanhá-la então em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 7 em diante. 1 Crônicas 7, 1 Crônicas 1, 2 Crônicas 1, 2 Crônicas 1,
do 7 em diante. Amém? Então tá lá. Está aqui também para quem não está acompanhando, não tem Bíblia. O versículo 6 diz, naquela noite o servo de Deus Salomão ofereceu um holocausto ao Senhor. E aí na continuidade do 7 diz, naquela noite, em que houve aquele sacrifício, na continuidade da noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Versículo 8, Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, em algumas versões entendimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Versículo 11 Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração, e você não me pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, conforme nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Até aí. Aqui nós vemos uma coisa tão importante, e as pessoas, dois fatos importantes que as pessoas ao ouvir essa palavra comentam. Quando alguém pergunta assim, o que Salomão pediu? A primeira resposta qual é? Mas Salomão não pediu só sabedoria. Então é o primeiro erro que muitas vezes pensa as pessoas, que Salomão só pediu sabedoria. Não, ele pediu sabedoria e conhecimento. Porque para algo se tornar eficaz não basta a teoria. Tem que ter a prática do desenvolvimento da teoria. Não basta ser sábio, em outras palavras. Tem que saber usar a sabedoria. Vocês estão entendendo? Não basta pedir para Deus, meu Deus, me dá sabedoria, e depois você não saber o que fazer. Tem gente na face da terra que tem grandes ideias, mas não sabe colocar em prática. Então a sua vida é uma vida de frustração. Por quê? Porque são inteligentes, são sábios, são cultos, mas aquilo que dentro está da sua mente, do seu coração, ele não consegue transportar para o reino do fora. E ninguém aprende quase nada, mesmo com aquela pessoa sendo extremamente inteligente. Ou seja, o seu saber, a sua sabedoria, o seu entendimento, serve para ele. Só para ele. E dentro deste conceito, as pessoas quando recebem algumas coisas de Deus, principalmente conhecimento e sabedoria, normalmente elas usam isso para pedir alguma coisa para si. As pessoas diante de Deus, poucas vezes se preocupam com os outros. E quer saber de um segredo? Deus abençoa mais quem ora pelos outros do que por si mesmo. Você entendeu isso? Eu vou mostrar isso dentro da palavra para você. E outra coisa muito importante que nós vemos dentro dessa história de Salomão. Todo mundo acha que veio na mente de Salomão esse desejo. Então, quando Deus aparece, dá a impressão que Salomão estava esperando a oportunidade. E ele chega, bom, Deus me pediu agora, não é assim, posso pensar? Não, imediatamente ele fala. E por que ele fala? Porque ele teve uma mentoria. Porque ele teve alguém que o ensinou no caminho da verdade. Um dos maiores versículos pregados em relação à criança é quando o salmista diz, ensina
Não, não é russo aqui não, meu irmão. Se nevasse aqui, você esquiava. Fala a verdade. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for grande, não se desviará desse caminho que você ensinou. O grande problema da humanidade hoje é que já dentro do seio da família não há ensinamento nenhum. Domingo passado eu preguei sobre os malefícios de uma grande obra. Qual a grande obra? A invenção do celular. Mas que hoje traz mais malefícios do que benefícios. O inimigo usa isso de tal maneira que ele coloca na mão de crianças. Ontem eu estava vendo um parente da gente com um menino de 1 ano e 5 meses com um celular quase último tipo, vendo os desenhos, e diz o pai que se tirar o celular dele, ele começa a chorar. 1 ano e 5 meses. Então nós vemos a degradação de pais que hoje admitem os seus filhos serem criados por eletrônicos. E isso é uma grande burrice, não sabedoria. As coisas que foram inventadas na terra envolvem sabedoria, mas na prática se tornaram problemas terríveis. Você não sabe, mas a estratégia do inimigo ao dar um celular para cada membro da família é isolá-los em um quarto. E um fica do lado de lá, e o outro lá, e o outro lá, às vezes na mesma sala, mas isolados. Por quê? Porque o isolamento não traz unidade. Você entendeu isso? Diga para quem está ao seu lado, o isolamento não traz unidade. E aonde Deus opera a bênção, segundo o Salmo 133, aonde há unidade. Está entendendo? Porque muita gente não é abençoada. Esse é um fato bem raso, diante de um mundo de ilusão que o inimigo criou e tem criado. E este mundo de ilusão está muito à frente dos objetivos nossos como cristãos. A gente vem na igreja para conquistar alguma coisa. A princípio, mudança de vida. E depois essa mudança de vida tem que vir com forma de crescimento, porque se não houver, ou a igreja não é boa, ou o pastor não é bom, ou a minha oração não está sendo certa, ou então está tudo errado, Deus não me ama, é um karma que eu tenho. Mas nunca se tem entendimento de que é necessário uma conduta de vida. Digam comigo, conduta de vida. Para que as coisas se tornem eficazes, funcionem. Por que será que Salomão pediu sabedoria e conhecimento? Abra a Bíblia em Provérbios 4. Salomão, nesta altura do campeonato, ele já é grande, mas ele se lembra de um passado enquanto ele era criança. E ele começa no versículo 1 de Provérbios 4, dizendo: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Salomão estava falando de Davi. E ele diz: ouçam, meus filhos, ensinando as pessoas a instrução de um pai. Em outras palavras, como foi importante o meu pai me ensinar. Talvez na sua vida as coisas estejam como estão e o mundo está numa decadência muito grande porque os pais pensam que as crianças têm que aprender na escola. Tem que aprender na escola português, matemática, história, inglês, espanhol, cultura. Mas o aprendizado em relação à conduta e à educação, alguns de 20 anos atrás, quando estudavam ainda se lembram que uma das matérias que nós tínhamos no ginásio era educação moral e cívica. Quem se lembra? Só que esta matéria já caiu por terra. E é por isso que nós vemos hoje muitas crianças e adolescentes sem educação, sem moral e sem civilidade, sem o trato de igualdade com as pessoas. Então, a instrução de um pai abandonada pela geração atual, mesmo pais que são extremamente sábios no que fazem, no seu dia a dia, mas como eu disse, usa a sabedoria para o seu próprio benefício. E isso abre uma lacuna e um mal, que lá na frente, como nós já estamos vivendo,
As pessoas não querem mais saber de estarem juntas, unidas nos projetos. Ao contrário, cada um quer viver o seu próprio eu. É cada um por si e Deus por todos. Então vamos ler esse trecho. Salomão começa dizendo: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. A palavra discernimento é entender o que muita gente não entende. Discernimento, entender aquilo que muita gente não entende. Tem gente que busca o dom de falar em línguas e profetizar. Mas o maior dom no meu conceito, exceto o amor, que a Bíblia já disse ser o maior, é o discernimento. Porque ninguém vai chegar para você e te enganar se você tiver o discernimento de Deus para discernir se aquilo é verdade ou mentira. Deus está me falando, Deus está te falando, Deus te mandou dizer. Se você tiver discernimento, separa com aquilo imediatamente se não for de Deus. Então, Salomão diz, tenham discernimento. Continuando, o versículo de número 2 de Provérbios 1, continuação do texto. Acompanhe aí na Bíblia, eu acompanho lendo com vocês aqui. O ensino que eu lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução, dizia Salomão. Versículo 3. Quando eu era menino, ele volta ao pensamento de criança. Quando o teu filho falar uma coisa dessa, quando eu era menino, quando ele for grande, ele vai lembrar do quê? De um pai que vivia só no celular, no Facebook? De um pai que queria saber mais dos amigos lá fora, na hora do jogo? Quando o teu filho falar, quando eu era menino, ele vai lembrar de você como mãe, de que maneira? Uma mãe que só fofocava? Uma mãe que só queria saber da vida dos vizinhos e dos parentes, porque eles cresceram financeiramente, nós não conseguimos ainda. O que o teu filho vai lembrar quando for grande, quando ele era menino? Eu tenho aqui a lembrança de Salomão, e ele dizia, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial também para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, olha o ensinamento que Davi dava a Salomão, apegue-se às minhas palavras de todo o teu coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Você já falou isso para o teu filho? Observe a minha vida, meu filho. Ele vai observar o quê? Veja a minha conduta, meu filho. E ele vai ver o quê? Guarda no teu coração as minhas palavras. Quais são suas palavras? São xingos? São maldições que você lança para um e para outro? O que o teu filho está vendo em você? Tem gente que diz, nossa, eu gostaria de ter sabedoria. Sabedoria é isso. Saber abrir a boca na hora certa. Saber gastar um dinheiro na hora certa, comprando o que você precisa, não gastando o dinheiro que você não tem naquilo que você não precisa. São sabedorias e ensinamentos, como uma mentoria que se dá ao seu filho. Salomão continua dizendo sobre esta palavra, versículo 5, procure, dizia Davi a ele, procure obter sabedoria e entendimento. Olha o que Davi falava para Salomão. Lá na frente, em 2 Crônicas, não precisa colocar lá, você vê que Deus aparece e diz, peço o que você quiser. E o que ele pediu? Sabedoria e entendimento, e conhecimento. Por que ele pediu? Porque desde criança, ainda pequeno, o seu pai dizia, procure obter sabedoria e entendimento, e não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Versículo 6, não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Versículo 7, o conselho da sabedoria é, 2 pontos, procure obter sabedoria, use tudo o que você possui, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Versículo de número 8, dedique alta estima à sabedoria, e ela, a sabedoria, o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Versículo de número 9. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça
e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Você viu que tipo de ensinamento Salomão tinha, por isso ele foi um rei de grande glória? Você vê em algum momento Salomão recebendo informações do seu pai, dizendo: filho, você tem que ter o melhor transporte. Na época não tinha carro. Você tem que ter a melhor casa. Você tem que ser o cara. Você vê Davi falando isso para Salomão? Então, quando Deus aparece no grande Salomão, ele fala: peço o que você quiser. O que ele tinha na mente dele? Ensinamento do seu pai dizendo: se você tiver uma sabedoria, tua vida está completa. Quando Deus pergunta o que você quer, o que ele falou? Eu quero sabedoria e entendimento. Para colocar em prática esta missão difícil que é de cuidar de pessoas. Essa missão todos nós temos, porque cuidamos de pessoas na nossa casa, na igreja, no nosso dia a dia, cuidamos de pessoas na escola, que são nossos amigos, e muitos de nós, por não ter sabedoria, acabamos entrando na onda dos outros. Quando alguém te fala alguma coisa, você sempre quer saber mais relacionado ao mal, e não tentando usar a sabedoria para buscar o bem das situações. Por isso o mundo está vivendo uma decadência muito grande. Nós vemos igreja falando sobre buscar ao Senhor para ter. E a Bíblia ensina que Salomão teve porque ele buscou o Senhor no seu ser. Deus era a fonte da sabedoria. Na palavra também está escrito que Deus era o dono do prato e do ouro. Deus era aqui, criador do céu e da terra. Davi também falou que do Senhor é a terra e tudo que nela há. Mas em nenhum momento você vê Salomão dizendo: meu pai é o rei e eu sou um príncipe, tenho tudo aqui na terra. Não, ao contrário. Quando ele teve a oportunidade, ele falou: pai, eu quero sabedoria e conhecimento para poder decidir as coisas da minha vida na hora correta, da maneira correta. Em alguns momentos da sua vida, até para onde você vai, a troca de emprego, ou a compra de um bem, você já buscou o Senhor para pedir sabedoria, saber se aquele é o momento, saber se aquela é a situação? Pergunto a vocês, alguém que vai discutir com alguém, mesmo marido e mulher, se buscar a sabedoria de Deus, vai entrar em choque? O que vocês acham? Se buscar a sabedoria, com certeza não haveria nem brigas em casa. Porque a sabedoria traz vida. Aí você poderia dizer assim: ah, pastor, mas isso aí é coisa do Velho Testamento, hoje Jesus já veio. Não é bem assim. Porque Davi não ensinou só para Salomão. Ele deu continuidade no ensinamento quando ele começa os Salmos. Salmos 1, versículo 1 e 2, o que ele diz? Bem-aventurado ou feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Isso não é sábio. Segundo conselho, feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Isso é sabedoria. Terceiro conselho, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Como é feliz aquele que, volta aí meu irmão, que não segue o conselho de ímpios, que não imita, outras traduções, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos zombadores ou escarnecedores. Isso não é sabedoria. Mas o versículo 2, ele já dá uma instrução. Qual é a instrução que vai trazer vitória para ele? Antes, ele tem o seu prazer, ou ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei, na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. A maior sabedoria é a lei do Senhor para a gente. Muitas vezes nós não queremos, mas o Senhor tem muitas coisas a nos acrescentar, se buscarmos a sabedoria. Se você for continuar o versículo, eu só parei aí, não precisa continuar ali na tela, mas o versículo 3. Então,
Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, os frutos permanecerão, e tudo o que fizer prosperará. Buscar sabedoria é entender que o Senhor vai te plantar num lugar de águas correntes. Você não murchará, você será uma árvore frutífera. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que também é sabedoria aqueles que ganham almas. Acompanhe aí na palavra do Senhor em Provérbios 11:30. O que a Bíblia diz em Provérbios 11:30? Vamos acompanhar aqui junto no telão também. Provérbios 11:30. Eu sei que vocês estavam com outro versículo aí, mas eu antecipei um pouquinho aqui. Provérbios 11:30, a Bíblia diz: o fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Quantas almas você já conquistou para o Senhor? Você está pensando em conquistar um carro, uma casa, um novo emprego, um novo salário? Quantas almas você já conquistou para o Senhor? Quem ganha almas, sábio é. Pastor, mas o que diz então a palavra no Novo Testamento? O Novo Testamento é recheado de palavras relacionadas à sabedoria. Sabedoria para lidar com dinheiro, sabedoria para lidar com pessoas, sabedoria para lidar com Deus, sabedoria para colocar em prática na tua vida, sabedoria quando você não tem sabedoria. Alguns textos que eu separei para falar com vocês sobre isso, alguns. Por exemplo, em Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem também salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Veja, antes de cantar, antes de orar, antes de buscar a presença de Deus, antes do chamado louvor ao Senhor, é necessário buscar ao Senhor o quê? Instrução, sabedoria. Quando você sai da tua casa, qual é o teu comportamento? Vou em mais um culto? Ou quando você sai da tua casa, meu Deus, fala comigo, porque eu estou indo cultuar ao Senhor. Eu não estou vindo no culto, eu estou indo cultuar ao Senhor. Então a minha atitude é, de que maneira eu me apresento diante de Deus, para cultuar a Ele e buscar dEle a sabedoria que eu preciso para viver essa semana. Para não cometer erros. Você pode fazer uma análise, eu já fiz essa análise. Os maiores problemas da nossa vida vieram nos momentos em que nos faltou a sabedoria. Que era necessário algo mais, e esse algo mais só vem de um lugar, de Deus. Você pode ter cultura pelos bancos escolares, mas sabedoria você só terá de Deus. Diga para quem está ao seu lado, Deus é a única fonte de sabedoria. Eclesiastes no capítulo 7, também Salomão disse uma coisa interessante relacionada ao dinheiro. Tem gente que só busca dinheiro. Olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes 7:12. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. O dinheiro oferece uma certa proteção. Você tem dinheiro? Você mora num condomínio. Você coloca câmeras. Você tem até seguranças. Então, a sabedoria, assim como o dinheiro, oferece proteção. Mas vamos continuar o texto que diz: mas a vantagem do conhecimento ou da sabedoria é essa, que a sabedoria preserva a vida de quem a tem. Vamos voltar a 2 Crônicas. Por que você não pediu bens? Por que você não pediu honras? Por que você não pediu a morte dos seus inimigos? Por que você não pediu riquezas? E pediu sabedoria e conhecimento? Eu te darei honra, bens, riquezas e a morte dos seus inimigos. Veja como é importante você buscar a sabedoria eficaz, aquela que vai funcionar.
aquela que você obtém e coloca em prática na tua vida, aquela que você conquista, aquela que você aprende e ensina para os teus filhos. A instrução, porque é fácil lembrar que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, mas aí você pode dizer, mas pai, o que eu vou ensinar? Eu não sei nada. Eu venho na igreja, eu ouço a palavra, é bonito que o pastor diz, mas na minha vida não acontece. Parece que não fixa na minha mente as palavras que eu ouço na igreja. É a falta da busca da sabedoria e do conhecimento. Eu vou num culto hoje, Senhor, eu quero que a palavra fique gravada na minha vida, porque eu vou usar a palavra do Senhor no meu dia a dia. Ela diz no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O que eu entendo? Você não vai tropeçar, você não vai errar, porque você está vivendo a palavra de Deus na tua vida. Sabedoria. Ainda em Eclesiastes, a Bíblia nos fala mais um versículo, no capítulo número 2, versículo 26, quando Salomão ensina mais uma vez, o homem que o agrada, está falando o Deus, Deus recompensa esse homem que o agrada com, recompensa com riqueza? Também, mas em primeiro lugar, Salomão nos ensinou que é importante buscar e o conhecimento. Depois é que vem a riqueza. E por quê? Porque se vier a riqueza primeiro que a sabedoria e o conhecimento, por exemplo, os caras que ganham na loteria, o dinheiro acaba. Ele não sabe o que fazer. Se Deus te desse uma quantia grande na mão, pode ter certeza, nem um ano, você já perdeu tudo. Porque você ia fazer algo que você não conhece, você entrar numa seara que você não tem domínio. A questão financeira de quem tem muito dinheiro. Você pode ver que o bandido mais perigoso, ele é riquíssimo. Mas ele não desfruta da riqueza, porque aquilo não veio pela sabedoria, veio pelo roubo. Então, normalmente, ele controla a riqueza do mundo, mas ele está preso. Agora, quando você busca a sabedoria de Deus, você não tem riquezas, ganha até pouco. Mas dá o salário para você fazer coisas que ninguém imagina. Porque Deus te leva ao lugar de fazer o que é certo com o dinheiro. Logo, não é um peso entregar um dízimo. Porque a sabedoria de Deus te diz, 10% é um teste para você me devolver. Porque você vai viver muito melhor com 90%. Você acredita? Essa conta é meia louca. Alguém dizer para você, você vai viver melhor com 90 do que com 100. Como funciona isso? Funciona que dentro dos 90, na sabedoria dos 10 que você entregou, Deus vai abrir as possibilidades, você vai conquistar bem mais. Tem gente que não dá o dízimo porque alguém falou, isso aí é coisa para o pastor, isso aí é coisa para a igreja. É o diabo falando através de alguém. Por quê? Porque o diabo sabe, ele tem ciência, que se você entregar, as janelas do céu serão abertas para você. Então ele tenta impedir, porque você não entregando, quem sofre é você, não é ele. Ao contrário, ele dá até risada. Estou falando de dinheiro, sabedoria ligada ao dinheiro. A palavra do Senhor também nos diz, já estou terminando, em Colossenses no capítulo 2, versículos 2 e 3, acompanhem comigo, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos, Paulo dizendo, em amor, e alcancem toda a riqueza, não de dinheiro, mas do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus a saber. Qual é o mistério de Deus a saber? Cristo, versículo de número 3, nele estão escondidas todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Viu como é que Paulo era inteligente? Ele buscou em Cristo toda a sabedoria e o conhecimento. Por quê? Porque em Cristo está tudo isso. O que eu vim fazer na igreja hoje? Buscar a Cristo, aquele que tem toda a sabedoria, todo o entendimento. Eu vim cultuar a este Cristo, eu vim prestar aqui o meu culto diante deste Deus. Ele vai agregar na minha mente, na minha vida, e esta semana será a melhor semana da tua vida.
Você não veio aqui para conquistar dinheiro, você veio aqui para conquistar a riqueza da sabedoria e do entendimento, que vai te levar a lugares que te dará dinheiro, que te dará até poder, porque é necessário que você entenda também que, quando você chegar lá, você precisa tomar cuidado. Salomão foi instruído na palavra do seu pai, Salomão pediu a Deus o que era certo, Salomão fez um bom governo à frente do reinado, mas a sabedoria para ele trouxe glória e muita riqueza. E quando ele chegou lá, faltou sabedoria. Por quê? Porque ele se envolveu com outros reinos, se envolveu com mulheres que não eram do reino de Deus, se envolveu com pessoas, e o final da vida dele foi trágico, porque lhe faltou a sabedoria. Então não basta ter a sabedoria, é necessário ter a sabedoria e continuar pedindo a Deus sabedoria para você não cair. Um dos maiores meios pelos quais nós nos fortalecemos é diante de Deus em todo o tempo dizer: meu Deus, me dá sabedoria para viver minha vida até o fim. Tem um trecho clássico da palavra, não vou ler ali junto com vocês, mas diz assim: que adianta você ganhar o mundo? Que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Quer dizer, a sua alma vai para o inferno. Você ganhou o mundo. Você esteve no banco da igreja, você contribuiu, Deus te prosperou, Deus te abençoou, mas você foi para o inferno. Que coisa doida isso. Então a sabedoria é algo que nós devemos buscar constantemente. Mais do que aprender qualquer matéria bíblica, é buscar diante de Deus uma sabedoria eficaz. O eficaz entra: como eu vou fazer para usá-la? Então esse pedido diante de Deus tem que ser constante. Como que eu vou ensinar o meu filho? Deus vai te dar sabedoria para ensinar o teu filho. Deus já falou nessa manhã dando sabedoria. Qual a sabedoria que Deus diz, que Deus deu? Você está deixando o teu filho usar o celular o tempo todo? Olha a sabedoria que Deus deu. O diabo está tentando isolar o teu filho. Daqui a pouco, ele não está mais nem cumprimentando você. Não é uma sabedoria que Deus te deu através da palavra? Você captou? Você captou? Ou você já perdeu a ordem dentro da sua casa? Quem manda mais é os meninos do que você. Aonde estão os pais que levam os seus filhos ao conhecimento de uma vida melhor? Onde estão os pais que levam os seus filhos ao entendimento de que o céu não é uma alegoria, é uma verdade? Onde estão os pais que ensinam os filhos a terem educação com a professora e não matá-las? Onde estão os pais observando seus filhos quando eles entram e não saem durante o dia inteiro a jogos de violência que levam no futuro esses meninos a matarem crianças nas escolas de Suzano? Onde estão esses pais? Chegando ao final da mensagem, o trecho que todos conhecem, mas ninguém busca. Tiago 1,5. Finalizo aqui e oro por vocês para que Deus abra nesta manhã o entendimento, o Espírito Santo fale durante toda esta semana, e você não busque riquezas, nem glória, nem para o seu próprio benefício, algo que seja muito bom aos olhos humanos na terra. Ao contrário, que você saia daqui hoje pensando durante toda esta semana: Deus Altíssimo, Senhor Jesus meu Salvador, Espírito Santo que me convence e me controla, me dê sabedoria, porque eu não quero mais errar, eu quero estar firme na Tua presença, obter sabedoria para ensinar minha família, obter sabedoria para viver os meus negócios, obter sabedoria para continuar firme na Tua presença, obter sabedoria para não perder a minha salvação, obter sabedoria para ter certeza que se Jesus voltar agora, eu vou morar no céu com Jesus. Então você sai desse culto com a sabedoria eficaz. Você coloca em prática não só aquilo que você pediu e Deus vai te dar, mas o executar daquilo que você pediu. O saber fazer, o saber agir. É isso que falta no mundo atual. Por isso que o mundo está numa decadência muito grande, porque a maioria das pessoas atuais, aqui ou em qualquer lugar do mundo, não sabem como agir.
Os momentos acontecem em todos os lugares. Há momentos bons, há momentos ruins. Há ondas que trazem um cardume de peixes, mas há ondas que são tsunamis. A riqueza, a fartura convive constantemente com a derrota e a fraqueza e a tristeza. Então você precisa estar forjado, aprendendo sobre sabedoria e buscando em Deus, para no momento de cada momento, você saber agir, com discernimento, com conhecimento e com sabedoria que funciona. Tiago 1,5, a Bíblia diz: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Isso não é para o culto de hoje. Isso não é para domingo 31, terminando o mês de março. A sabedoria já te faz entender que amanhã não é o dia da mentira. Amanhã é o dia de você executar o que você aprendeu como sabedoria no culto de domingo de manhã. Amanhã, quando você se levantar, a tua oração é: obrigado, meu Deus, pelo dia, sim, mas, meu Deus, eu vou passar esse dia inteiro enfrentando os gigantes, os leões, o que você quiser colocar, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso de sabedoria para falar até o bom dia para o meu amigo que eu passo na rua. Eu preciso ter sabedoria para tratar com as pessoas. Eu preciso ter sabedoria para absorver, mesmo que eu ache que certas situações é errado. Que às vezes a pessoa fala para você: faz assim, você fala: não acho que seja assim. Sabedoria é obediência. Sabedoria é o reconhecimento. Sabedoria é o cuidado. Você olha para as pessoas olhando só os males desta pessoa, mas existem pessoas que não têm só males, porque todos nós temos males e coisas boas. Então que tal buscar sabedoria hoje, nesse culto, para tratar melhor a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, os teus pais, para tratar melhor os teus amigos, o teu chefe que te paga o salário, as pessoas na rua, o entendimento que levantar do banco quando tem um idoso para sentar. É sabedoria, traz para você honra e bênçãos de Deus. Coisas mínimas que nós deixamos para trás, porque nos faltou a sabedoria. É momento de hoje abrirmos os nossos olhos a Deus e dizermos: Pai, chega de tolices, chega de achar que eu sei, que eu sou, que eu cheguei lá, porque afinal chega. Agora é momento de dizer como Paulo, buscando a sabedoria do Senhor, disse: agora, pois, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo é a fonte da sabedoria. Você guardou os versículos? Quando você ouve uma palavra que muda a tua vida ou pode mudar, você escuta essa palavra quantas vezes? Uma vez? É muita informação para um dia só. É por isso que a Bíblia diz: examinai as Escrituras. Na tua casa, durante a semana, sobrou um tempinho para você? Ouça mais sobre este tema. Não só falado por mim aqui hoje, mas está aí a ferramenta na internet, para você ouvir quando você quiser. Observe os textos que foram lidos, o contexto de tudo que chegou a esse texto que foi lido. E veja que as saídas da vida aconteceram quando homens e mulheres preferiram negar-se a si mesmo e estabelecer que Deus era tudo na sua vida. Não basta falar, tem que agir. E agora eu convido vocês a agir junto comigo na busca dessa sabedoria. Nós estamos no final do culto, então vamos ficar em pé por um momento. Vocês já estão até meio cansados, ficaram aí quase 50 minutos ouvindo. São 11h52. Sabedoria, ela vem em vários temas. Por exemplo, oração. Você já percebeu
que quando você conversa com alguém sobre qualquer assunto, você pode falar com esse alguém sobre esse assunto várias horas. Mas com Deus, pastor, não consigo orar nem um minuto. O que é isso? Falta de sabedoria. Falta do que dizer. Falta do que falar. Então, hoje, vamos aprender a orar? No nosso aprendizado, nós vamos dizer assim a Deus: põe a mão sobre o teu coração. Esse mesmo que pulsa sangue às vezes. Você sabe que esse aqui não é o coração que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é aqui. Mas põe a mão nesse aqui. Porque aí, quem sabe, pelo sangue vai entrando algumas coisas aí meio místicas, né? Vai fazendo uma mudança. Aí, com a mão no teu coração, os olhos fechados, você diz assim: Senhor Jesus, eu preciso urgente de sabedoria. Os assuntos da minha vida que eu não consegui resolver foram por falta de sabedoria. E eu não quero mais não saber agir. Ao contrário, eu quero me compromissar com o Senhor, de buscar ao Senhor a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, o discernimento para agir da melhor maneira possível. E sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu fiz uma oração modelo. Essa oração modelo você pode ver na internet toda vez que você resolver assistir de novo essa mensagem, se é que você vai agir assim. Mas essa oração modelo, ela me mostrou que, em primeiro lugar, eu vejo que eu tenho deficiências nesse assunto. Segundo, eu vejo que Deus tem toda a eficiência nesse assunto. Terceiro, eu que não tenho, peço a quem tem. Ele me dá e eu tenho uma vida melhor. Essa vida melhor você vai viver em nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu, fecha os teus olhos. Então, eu vou orar por vocês, os irmãos vão cantar aqui, depois da palavra está com o pastor Paulo, quem vai encerrar o culto. Desde já agradeço a vocês pelas orações e pelo amor de me receber mais uma vez neste lugar. Agradeço ao pastor Diego, a sua família, agradeço a todos os irmãos que me tratam com carinho, com amor, a mim, a minha esposa e meus filhos, e Deus seja louvado, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Pai amado, eu oro porque a tua palavra diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, peça ao Senhor, e o Senhor dará. Meu Deus, a minha oração nessa hora é apenas pedir ao Senhor, por favor, sonda os corações. Aqueles que estão levando esta palavra a sério, entenderão que em alguns momentos da sua vida no passado, sofreram, como eu entendi, porque nos faltou o entendimento. Aliás, está escrito na tua palavra: o povo errou. O teu servo, o profeta Oséias, disse: o povo errou, porque lhe faltou o entendimento. Nós não queremos mais que falte o entendimento. Venha com o teu poder, com tua graça, e nos mostre como agir a cada momento da nossa vida. Eu abençoo, em nome de Jesus, a cada irmão, a cada irmã que prestou atenção na tua palavra, que vai pensar sobre este tema, que vai buscar mais conhecimento sobre este tema e que vai viver uma nova vida agora, com relacionamentos profundos, de amizades sinceras, de momentos extraordinários ao lado das pessoas que o Senhor tem canalizado para estar com eles. Abençoe nos seus negócios, abençoe suas vidas, que o poder da conquista venha. Nós conquistamos, o Senhor em primeiro lugar, me dando sabedoria para viver esta conquista. Meu Deus, que essa eficácia do desenvolvimento, do entendimento, da prática da sabedoria esteja presente, gravada em cada vida, em cada coração. Se há por acaso alguém que não tenha entendido aquilo que eu procurei falar, talvez fui raso na explicação, mas o Senhor com teu Espírito pode falar ainda mais, caso haja, é claro, uma disponibilidade na vida daqueles que buscam a tua palavra. Eu oro para que este domingo e todo o mês de abril que vem aí pela frente seja um tempo de bênçãos e vitória, regado na execução de uma sabedoria adquirida que virá do Senhor. Eu creio, porque a tua palavra diz: aqueles que me buscam me acharão.
A tua palavra me diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então que seja assim na vida daqueles que querem e vão fazer a diferença em suas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão e fala: sabedoria para você, meu irmão. Aleluia. 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 Lembre-se disso. Tua palavra escondi. Suas águas bebi, pra ser um profeta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são. Sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, e tua obra me completa, até que o mundo possa ver agora em meu rosto a tua palavra escondi. Cante isso, igreja. As vestes do sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser um profeta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim todo fogo refina o ouro, e tua obra me completa, até que o mundo possa ver agora em meu rosto. Declaro meus dons e talentos são para te servir. Meus dons e talentos são para te servir. Tu és, ó Pai.
Aleluia. Assim todo fogo refina o ouro, vem tua me completa, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver. Olha para a pessoa que está do seu lado. Mas olha bem no olho dela, assim. Veja como que ela está feliz hoje, depois de receber uma palavra dessa de sabedoria. Tá? Fala para ela assim, não é só para hoje. É para todos os dias. Que essa glória do Senhor venha brilhar sobre você. E quando ela brilha, quando a gente usa a sabedoria que vem do Senhor. Falando do amor de Cristo. Vivendo o amor de Cristo, demonstrando o amor de Cristo, tendo a atitude que Cristo teria se Ele estivesse aqui conosco em carne e osso, porque Ele está conosco hoje aqui. E aí nós vamos a glória do Senhor se manifestando no meio da sua igreja. Tua glória em meu rosto brilha. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, meu irmão, logo mais, temos mais uma palavra abençoada. Eu encorajo você, se puder, esteja conosco às 18 horas. Seja aqui, o pastor Diego estará trazendo uma palavra sobre incredulidade. Tá bom? Você conhece alguém que vive mais para lá do que para cá? Que questiona? Traga ela. Você conhece alguém que está enfermo? Traga ela para a casa do Pai. Use a sabedoria, peça sabedoria para Deus. Tá bom? Pastor, muito obrigado. Que o Senhor te leve em paz. Mande um abraço a toda a igreja. E quem sabe logo estaremos lá. Depois do convite, agora está com sua esposa para marcar. Sempre joga para ali, né? E vou em paz para sua casa, um ótimo domingo, que Deus abençoe. Não esqueça de dar um abraço no pastor Marco Antônio, não saia sem dar um abraço no seu pastor que veio com tanto carinho de lá de Itapetininga para cá. Tá bom? Deus abençoe a toda a igreja.
glória do Senhor até mim. A sua mão se pôs sobre mim, os céus abertos hoje te contemplam, o amor é sereno.